Hi, friends. Oi, amigos. Now, we've talked about these 7 huge problems of intercession. Já falamos sobre esses 7 grandes problemas quanto à intercessão. The last time I promised you Na última aula, no último vídeo, eu te prometi that I'm going to show you what Bible verses seem to talk about intercession in the New Testament. que eu te mostraria alguns versículos bíblicos que parecem ensinar sobre a intercessão. Before I do that, E antes de fazer isso, as I like to do, I did my homework. como eu gosto de fazer, eu fiz minha tarefa de casa. So I looked up in the original Greek language of the New Testament Eu fui olhar no original grego a língua escrita no Novo Testamento, the word intercession. a palavra intercessão. Then I looked up every single Bible verse that uses that same word. E aí eu fui olhar para todos os versículos bíblicos que usam essa palavra. Every single one without exception. Todas as vezes que essa palavra é mencionada, sem nenhuma exceção. It didn't take very long. Na verdade, nem demorou muito essa pesquisa. Just like if you look up every time the New Testament mentions pastor, it doesn't take very long either. Assim como se você for estudar todas as vezes que o Novo Testamento menciona a palavra pastor, não vai demorar muito. Strange, huh? What the Bible talks little about, we talk a lot about. Já viu que aquilo que a Bíblia fala pouco, a gente fala muito. I don't know why, but that's just how religion has developed. Não sei porquê, mas a religião acabou se desenvolvendo assim. Did you see here, Daniel? Tá vendo aqui, Daniel? CrossFit? No. Yeah. Yeah, I have the colors. I know. Tá com... You have it from CrossFit. You know what I have it from? Sabe que esse calo aqui é de quê? When I went at the wedding of my son, Quando eu fui fazer o casamento do meu filho... he was given a whole bunch of stalks of rhubarb. Rhubarb? Rhubarb, you know, the Aquele... rhubarb crumble. Aquela... Yeah, Ah, yeah. And I said, we have to plant this in the yard, so every time I come, I can harvest rhubarb. cool! Gente, eu nem sei como fala rhubarb em português, mas ele plantou rhubarb, por isso que ele tá assim, com Yeah, calo. so my son and me, we've been digging, Cool. digging for hours. Nossa, que legal, I credo. know. So this is worth it. I'm going to get rhubarb when Vale I a visit my pena. son again. Exato, tá mais Yeah. fácil de conseguir agora. Yeah. So here is the first scripture. Vamos pro primeiro versículo. Okay, and I'm going to go through every mention of the Greek word intercession with you. E nós vamos estudar todas as menções da palavra intercessão no grego com vocês. Look what it says here. Vamos lá para Romanos 8, 26? Likewise, the Spirit also helps in our weakness. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, For we do not know what we should pray for as we ought. porque não sabemos orar como convém. Interesting, huh? Não é interessante? The Bible says we don't know how we're supposed to pray, and intercessors always know exactly how they're supposed to pray. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar e os intercessores parecem sempre saber o que devem orar. Meditate on this scripture. Medite nessa escritura. Look what it says now. Olha o que ele diz agora. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. So this is the first word, intercession. Essa é a primeira palavra, a primeira menção da palavra intercessão aqui Who is the intercessor? no grego e no Novo Testamento. Quem é o intercessor aqui? The Spirit. O Espírito. So the Holy Spirit stands before the throne of God, Então, praying for you. o Espírito de Deus está diante do trono, o Espírito Santo está diante do trono de Deus orando por você. He is the great intercessor. Ele é o grande intercessor. Now look at the very same next verse. Vamos olhar então para o próximo versículo. Here is the next word for intercession. Nós temos a segunda menção aqui no Novo Testamento para intercessão. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. because he makes intercession for the saints according to the will of God. Porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. So what's the first mention of intercession? Who is it? Qual que é a primeira, aqui na primeira menção no Novo Testamento, aqui em Romanos, sobre o intercessor? Quem que é? Espírito. Espírito. So the great intercessor is the Spirit, Então, the Holy Spirit. O intercessor aqui é quem? O Espírito Santo. Now we have, of course, in chapter 8, verse 34. Nós temos também uma outra menção lá no verso 34 ainda do mesmo capítulo. Who is it he who condemns? Quem é que os condenará? It is Christ who died for É us. Cristo quem morreu. And furthermore, who is also risen, Ou antes ainda, quem ressuscitou. who is even at the right hand of God, who makes intercession for us. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. So the first intercessor before the throne of God is the Spirit, and the second one is Jesus. O primeiro aqui diante do trono de Deus é o Espírito, o segundo é Jesus. Very interesting that
we who have such a strong doctrine of intercession, we're taking the place of these two guys who've done it for a couple of thousand years. É interessante que nós, que temos o ministério da intercessão, a gente assume o papel desses aqui, que estão fazendo essa intercessão já por alguns milhares de anos. Jesus always stands before the Father. Jesus está sempre diante do Pai. See, what does he do? O que ele faz? Intercede. Intercede. What does it mean? O que isso quer dizer? The devil is the accuser, Jesus is the interceder. O diabo é o acusador. Intercessor. O diabo é o acusador, Jesus é o intercessor. The devil says, look at the context. Who condemns? Olha para o contexto, ele está dizendo, quem os condenará? The devil says, look, God, what Reinhard did. O diabo está ali dizendo, olha aqui Deus, o que o Reinhard He fez. deserves punishment. Ele merece a punição. And Jesus, the great intercessor, says, E Jesus, o grande intercessor, diz, Father, he doesn't deserve it. Look at me. olha Pai, ele não merece isso, olha aqui para mim. Just look at me. Olhe para mim. The Father says, okay, good job. E aí o Pai diz, muito bom, bom No trabalho. punishment. Não, sem punição para você. How beautiful. Why do I need another earthly intercessor? Que coisa linda, por que eu preciso de outro intercessor humano? Now, look at Romans chapter 11, verse 2. This is a scripture that many people use. Vamos olhar agora para Romanos, capítulo 11, verso 2. Esse é um versículo que muitas pessoas usam. Because people who really want to strongly believe in intercession, they need to find Bible verses to help them. Porque as pessoas que firmemente, fortemente querem acreditar na intercessão, eles querem achar versículos bíblicos para ajudarem, para os ajudarem. And this is one that they like to use. E esse é um versículo que eles gostam de usar. God has not cast away his people whom he foreknew. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Or do you not know what the scripture says of Elijah? Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? How he pleads with God against Israel. Como insta ou peleja perante Deus contra Israel? So people said, you see, Elijah was interceding, we need to intercede too. E as pessoas dizem, tá vendo? Elias intercedia diante de Deus. Nós também temos que interceder. Because James, when he talks about prayer, he also quotes Elijah. Porque quando Tiago fala sobre a oração, ele cita Elias. Did Elijah live in the same covenant that you live in? Elias viveu na mesma aliança que você vive? He did not. Não viveu. So how Elijah prayed is not a basis for how we are supposed to pray. A maneira então que Elias orou não é base para a maneira que nós devemos orar. Because in the old covenant, somebody had to stand between God and the people. Porque na velha aliança alguém tinha que estar entre Deus e as pessoas. In the new covenant, this is changed because Jesus has taken that place. Na nova aliança tudo isso mudou porque Jesus assumiu este lugar. Look at the next scripture that actually uses the Greek word of intercession. Hebrews 7:25. Vamos olhar para uma próxima escritura que usa a palavra grega para intercessão, em Hebreus 7:25. So all the Bible verses so far, there is no evidence for human intercession. Até agora, todos os versículos bíblicos aqui no Novo Testamento não há evidência para uma intercessão humana. Hebrews chapter 7 verse 25. Vamos para 7:25 de Hebreus. Therefore he is also able to save to the utmost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. So now we see God is intercessor, the Holy Spirit is intercessor. Agora nós vemos Deus como intercessor, o Espírito Santo como intercessor. When Paul quotes Elijah, he's making a point that God doesn't reject Israel. Quando Paulo ele cita Elias, ele está ali fazendo um ponto, o contexto está falando sobre Deus não ter rejeitado Israel. Here Paul is not teaching Christians about intercession. Paulo não está ensinando cristãos sobre oração e intercessão aqui. He's teaching about God still has a purpose for Israel. Ele estava ensinando como Deus ainda possui um propósito para Israel. So now comes the Bible verse that you were all hoping that I would talk about. E agora chegamos ao versículo bíblico que todos vocês estavam esperando para eu falar. Because the Bible does tell us that we have to intercede. Porque a Bíblia nos diz que nós temos que interceder. 1 Timothy 2 verse 1 to verse 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Now, I don't know how the Portuguese Bible says, but in the New King James Version uses the word intercession. Eu não sei como em português vai falar, mas no New King James usa a palavra intercessão. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. For kings and all who are in authority, Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, that we may lead a quiet and peaceable life, para que vivamos uma vida tranquila e mansa,
in all godliness and reverence. com toda piedade e respeito. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Okay, Reinhard, the Bible says that we should make intercession. Reiner está vendo, a Bíblia nos diz que nós devemos interceder. All right, let me give you some observations. Deixa eu fazer algumas observações aqui. Now, I understand that this is here in the Bible. Agora, eu entendo que isso aqui está na Bíblia. I understand it. Eu entendo isso. But it's another rule of Bible interpretation Mas é uma outra regra da interpretação bíblica that no doctrine can be established on one isolated scripture. que doutrinas não são estabelecidas com uma passagem só da Bíblia. Now, I know it's there, Eu sei que está ali. but what happens if that scripture we misunderstand? Mas o que aconteceria se nós entendêssemos de maneira errada essa escritura, essa passagem? If that would happen, Se isso acontecesse, yes, I understand the scripture is there. sim, eu entendo que esse versículo está ali. But how many Bible verses have we misunderstood and then later we think, oh my goodness, that's not actually what it means? Mas quantos versículos nós entendemos errados e depois de anos a gente pensa, nossa, não era isso que a Bíblia estava dizendo. This is why Paul tells us E é por isso que Paulo nos diz that all doctrine has to be established on 2 or 3 witnesses Que- or truth. toda a verdade tem que ser estabelecida em 2 ou 3 testemunhas. So all of the Bible verses about intercession talk about Jesus and the Holy Spirit. Então todos os versículos bíblicos sobre intercessão falam sobre Jesus e o Espírito Santo. One alone in the whole New Testament says that we are supposed to have intercession. E um somente em todo o Novo Testamento diz sobre a nossa própria intercessão. In my understanding, this is not sufficient to establish any doctrine. Segundo o meu entendimento, isso não é suficiente para estabelecermos uma doutrina. But now, even though this is clear to me, Mesmo que isso é claro para mim, I simply have to say, yes, it's there, but I really don't understand. eu simplesmente tenho que dizer, olha, sim, está ali, mas eu não entendo. There's something else. E há uma outra coisa. That this is not talking about this classical intercession that we have learned to convince God to do things. Isso não está falando dessa intercessão clássica que nós aprendemos em convencer a Deus a fazer as coisas. The whole context is about the gospel needs to advance Todo, and we need so many people as possible to get saved. todo o contexto está dizendo que o evangelho precisa ser avançado e nós precisamos pregar para o máximo de pessoas para que elas sejam salvas. So that we will have a favorable situation, circumstances to preach the gospel well. Para que tenhamos uma situação favorável, circunstâncias favoráveis com o nosso governo, com a nossa vida, para que possamos pregar o evangelho. So here's what I have done E olha o que eu fiz in order to apply this for my own life. para eu aplicar isso na minha própria vida. Love the government no matter if I agree with it or not. Eu amo eu decido amar os governantes, se concordando ou não com eles. And pray for all in authority, Orando, for what? for all people in authority. Orando por todos em autoridade, Not for God to manipulate them and change them and make them the way I want them to be. não para que Deus os manipule, fazendo deles pessoas que eu quero que eles sejam, But for them to have an understanding and open heart and wisdom so that they can make good decisions. mas para que eles tenham entendimento, o coração e a sabedoria para tomarem boas decisões. And I let the Holy Spirit lead me. E eu deixo o Espírito Santo me guiar. Because most people, when they pray for the government, they pray manipulating prayers because they don't agree with the government. Porque a maior parte das pessoas que oram pelos governos e pelos seus governantes, eles fazem oração de manipulação porque eles não concordam com o governo. This scripture is not about you and your happy little life. It's about the salvation of others. Essa escritura não é sobre você e sua vidinha feliz, mas é sobre a salvação de outros. It's not about you and your political views. Não é sobre você e sua visão política, It's about the gospel advance. mas é sobre o avanço do evangelho. Next time we're going to finish this whole series. Na próxima nós vamos concluir toda essa série I really thank you for watching it. e eu te agradeço por assistir esse vídeo. Share it with everybody who you would like to share it with. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gostaria de compartilhar. See you next time. Nos vemos no próximo. My wonderful friends, E meus amigos maravilhosos, if you have enjoyed everything that you've learned from us, se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco, and if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available, e se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisas, we have a whole bunch of wonderful resources. nós temos várias outras coisas. We have different courses, Temos cursos, we have a mentoring group, grupo de mentoria, we have an amazing School of the Prophetic and Supernatural, incrível escola do profético e sobrenatural.
We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil. We have wonderful books that are life-changing. Livros que são maravilhosos podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, Então, se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen você pode clicar no link aqui na tela and you will be directed to the place where we have all the other wonderful e resources. você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.